Olá, eu sou Otávio e você está no canal Cristianismo Inteligente. Este canal tem o propósito de ensinar teologia, ensinar a Bíblia. Se você quer aprender mais sobre a Bíblia de forma bem simples, do jeito que ela realmente é, sem modismo, sem ideias denominacionais, então este aqui é um lugar aberto para você trocar as suas ideias, dar a sua opinião e juntos nós aprendermos mais sobre o cristianismo verdadeiro. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva e também não se esqueça de marcar o sininho. Tem um sininho aí, você tem que marcar esse sininho para você receber todas as notificações. Em um vídeo anterior, eu apresentei alguns versos sobre esse assunto. O link está aqui em cima. Se você quiser assistir, será bem legal para você ficar mais por dentro da forma como eu penso. O que eu posso dizer para iniciar esse assunto é que enquanto nós estamos vivos, não é possível nós vermos o que acontece com a gente após a morte. Mas eu tenho certeza que quando chegar a nossa vez, então nós vamos descobrir a verdade. Por ora, só podemos ficar nas interpretações dos textos que nós temos em mãos. Hoje eu quero pensar na pergunta: o ser humano tem uma parte imaterial dentro de si ou tudo está ligado ao corpo? É sobre isso que eu quero falar. Baseado em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, os aniquilacionistas defendem que o homem é alma vivente e não que ele tem uma alma vivente. Com isso ensina que se o corpo morre, logo a alma morre. Pois segundo essa visão, corpo e alma estão ligados em essência, estão intrinsecamente ligados. Claro que é um argumento fraco e falacioso, pois diferenciar o ser alma do ter alma não define a união inseparável entre alma e corpo. Não traz uma definição. Quando Deus fez o homem, ele fez primeiro o corpo de barro. E esse corpo estava inerte, sem vida. Ao soprar o fôlego de vida nas narinas desse boneco de barro, então esse boneco passou a ser vivente. Agora pense, se passou a ser vivente é porque não tinha vida. Então um componente externo foi injetado para dentro. O homem tornou-se alma vivente porque ganhou de Deus o fôlego de vida, a alma. Ou seja, no corpo inerte de barro foi inserido algo que possibilitou a vida. Então o homem é alma vivente porque ganhou a alma vivente. Do contrário, continuaria a ser apenas um boneco de barro sem vida. Mas esse boneco passou não apenas a ser vivente, mas a ter a vida movendo esse corpo. Para defender que ser alma é diferente de ter alma, usaram o seguinte argumento para mim. Dizer que eu tenho um relógio é bem diferente de dizer eu sou um relógio. Por isso o homem é alma vivente e não tem uma alma vivente. É claro que esse argumento não serve para o assunto em questão, pois é bem diferente mesmo eu ter um relógio de eu ser um relógio, porque eu não sou um relógio. Mas e se eu imaginar que você é um relógio? Então eu poderia dizer que você tem números, ponteiros, engrenagens, etc. O que faz meu relógio ser relógio, ou seja, marcar hora, afinal é para isso que um relógio serve, é o que está em seu interior e não a carcaça, não é pulseira, não é estrutura. Eu posso tirar o maquinário da carcaça que o relógio continuará funcionando e sendo relógio. Assim eu creio que o corpo de barro não é tudo o que somos. O que realmente somos é o que foi dado por Deus para mover o corpo de barro. Sendo assim, é uma questão da forma como se olha. Porque se eu olhar para o fôlego de vida dado por Deus, eu posso dizer que ele tem um corpo. E se eu olhar para o corpo, eu posso dizer que o corpo tem em seu interior o fôlego de vida. Você não deixa de ser quem é com a morte do corpo. O corpo é apenas a carcaça para a alma. Os aniquilacionistas utilizam Gênesis capítulo 1, 20 até o verso 30 para dizer que o ser humano possui a mesma alma dos animais. E em conexão com Eclesiastes 3, 18 e 21, tudo parece fazer muito sentido. O problema é que a interpretação do livro de Eclesiastes está errada e fora de contexto. E nos próximos vídeos eu vou tratar exatamente desse assunto, como interpretar o livro de Eclesiastes. Eu creio que temos uma parte imaterial aqui dentro.
E essa parte imaterial, dependendo do contexto bíblico, ela é chamada de alma, né? Ou até espírito. Em outras passagens usa-se espírito para se referir ao que nós temos aqui dentro. Outras vezes, a palavra alma é traduzida como vida, pessoa, indivíduo, etc. Não podemos pegar apenas um significado da palavra nefesh no hebraico ou psique no grego e usar para todas as passagens. É preciso avaliar o contexto para entender qual é o significado dessa palavra, se é vida, se é pessoa, indivíduo ou a parte imaterial que nós temos aqui dentro. Um exemplo desse erro está em Ezequiel 18, verso 4 e também no verso 20, muito usado para defender a morte da alma. Mas o contexto é claro. Alma ali naquela passagem significa pessoa, indivíduo. Quem paga pelo erro é quem comete o erro. A pessoa que pecar, essa morrerá. A pessoa que cometer o erro, essa pagará por ele. Não tem referência com o que acontece após a morte. Mas parece que é difícil de entender em algo tão simples. Há 3 linhas de raciocínio na teologia que tenta explicar nossa composição, ou seja, tenta explicar o que nós temos aqui dentro, como nós somos. Os holísticos, que ensinam que somos apenas uma substância e não há separação entre corpo físico e o imaterial. Nesse caso, são os que defendem que nós não temos uma parte imaterial. Há também os tricotomistas, que defendem que nós somos divididos em 3 substâncias, espírito, alma e corpo. E eles se baseiam em passagens como 1 Tessalonicenses 5 e 23 e também Hebreus 4 e 12. E há também os dicotomistas, que ensinam que nós somos uma parte física e uma parte imaterial. Apesar de haver essa discordância entre alguns estudiosos da Bíblia sobre alma e espírito, corpo, eu prefiro o pensamento dicotomista por várias razões. Mas não é minha intenção aqui nesse vídeo falar sobre essas 3 linhas de pensamento. Eu posso fazer um outro vídeo falando sobre isso. Como o assunto é extenso, eu vou cortar o vídeo aqui para não ficar longo e você poder ir assimilando melhor o assunto. Então não deixe de assistir a segunda parte para concluir o assunto, ok? Te espero lá.